Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você acompanha comigo o que aconteceu durante a semana na Justiça Trabalhista. Sessão do órgão especial abre o semestre judiciário no Tribunal Superior do Trabalho. Turma do TST decide que prazo limite para acionar a Justiça Trabalhista também vale para contrato de estágio. No quadro Quero Post, a gente tira a dúvida. Quem casa tem direito a folgar no trabalho? Por quantos dias? Você vai ver que o site do Tribunal Superior do Trabalho está mais acessível. Agora, pessoas com deficiência auditiva e visual têm acesso à informação com a ajuda de uma assistente virtual, a Nancy. O Revista TST já está no ar. Nós começamos o Revista TST de hoje com a sessão de abertura do semestre judiciário na Corte Trabalhista. No TST, os trabalhos foram retomados com sessão do órgão especial e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, fez o balanço da gestão dele à frente do tribunal. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, iniciou a sessão apresentando o livro Radiografia Memória, que traz um balanço das realizações da presidência, da vice-presidência e da corregedoria, além de um raio-x da corte. Retrata, por um lado, o que foi esse período, memória, mas também uma radiografia do tribunal, que abrange todos os gabinetes, todas as dependências, todas as coordenadorias, secretarias, de forma que cada um de nós se conheça melhor. O presidente também explicou o funcionamento de uma nova ferramenta de acessibilidade lançada no portal do TST e do CSJT. Agora, pessoas com deficiência auditiva e visual ou com outras necessidades especiais vão conseguir acessar o site do tribunal com mais facilidade. Quem não pode ler, poder ouvir todas as notícias, em quem não ouve, poder ver na linguagem de Libras, através de uma figurinha simpática, que vai ser chamada de Nancy, dando essas explicações, lendo e fazendo a mensagem em linguagem de Libras. As inaugurações do novo memorial do TST e de um canal de comunicação nos elevadores do tribunal também foram citadas pelo presidente. O objetivo é facilitar o acesso à informação de todos que frequentam o tribunal. O novo memorial vai ser inaugurado também na última semana, agora recebendo o nome do ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, essa semana, também estaremos, essa semana ou a outra, inaugurando nosso sistema de mídia indoor, em todos os elevadores, nas entradas dos elevadores. O ministro Brito Pereira aproveitou a oportunidade para elogiar a inauguração do memorial, que vai fazer parte do programa TST de Portas Abertas. Para mim, também integra esse projeto de visitação. Projeto de visitação do Tribunal Superior do Trabalho com essas obras de arte, esse edifício bonito por dentro e por fora, né? E sei que isso deu muito trabalho e é fruto da criatividade, da inteligência de Vossa Excelência, da sua equipe. Com a abertura oficial do ano judiciário, as sessões de julgamento do Tribunal Superior do Trabalho voltam a funcionar normalmente. Os julgamentos também foram retomados nas sessões de dissídios individuais. Quem traz as informações para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai, qual decisão você destaca? Oi, Anderson. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação rescisória contra o acordo celebrado entre a Companhia Têxtil de Castanhal, no Pará, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Pará e do Amapá, o Sinfitec. O acordo tratava do pagamento de adicional de insalubridade e foi fechado sem a participação do MPT, que alegou prejuízo aos trabalhadores. O sindicato e a empresa foram notificados e apresentaram defesa negando qualquer irregularidade e alegando que os empregados não foram prejudicados, já que o adicional nem era pago até o acordo ser firmado.
Na seção 2 de dissídios individuais, os ministros negaram recurso do MPT, levando em conta precedentes jurídicos da Corte e a falta de provas de possível prejuízo aos trabalhadores. A gente vê mais detalhes agora na reportagem. No Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e Amapá, os desembargadores aceitaram a ação do Ministério Público do Trabalho e, no mérito, consideraram improcedente o pedido do MPT. O caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O MPT insistiu que a homologação do acordo era prejudicial aos trabalhadores, já que previa o pagamento de apenas 50% do valor aos empregados e ainda o pagamento de honorários à base de 25% ao sindicato para impedir que os trabalhadores contratassem outros advogados. A relatora, ministra Maria Helena Malman, explicou que, embora esteja na lei a obrigatoriedade da participação do Ministério Público do Trabalho nas negociações e ações coletivas, nem sempre o acordo deve ser anulado em caso de ausência do MPT. Assim, a eventual ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho somente acarretaria nulidade quando restasse comprovado o manifesto prejuízo às partes, ônus da prova que compete a quem alega, no caso, o Ministério Público, que não ocorreu no presente caso. Em suma, senhor presidente, eu conheço o recurso ordinário, mas nego o provimento. O representante do Ministério Público do Trabalho defendeu que diversos trabalhadores foram prejudicados com a celebração do acordo e que, por lei, o MPT deveria ter sido convocado para mediar a situação. Que, no caso, além do descumprimento da formalidade legal de intervenção obrigatória do Ministério Público na ação civil coletiva, também foi demonstrado nos autos o prejuízo sofrido pelos titulares dos interesses coletivos em questão. E, diante dessas considerações, senhor presidente, o Ministério Público requer o provimento do recurso ordinário. Mesmo assim, a relatora citou precedentes do TST sobre o assunto e manteve o entendimento. O ministro Alexandre Agra Belmonte ressaltou que sentença contrária a uma das partes não configura prejuízo, dando mais força ao voto da relatora. Prejuíza, por exemplo, o indeferimento de uma prova. Nada indica que a participação do Ministério Público em uma ação coletiva movida pelo sindicato no interesse dos trabalhadores, diante das circunstâncias do processo matriz, pudesse levar a um resultado diferente daquele experimentado. Então, pedindo vênia ao Ministério Público, eu acompanho o voto da douta relatora. O ministro Douglas Alencar Rodrigues acompanhou o voto da relatora, mas entendeu o processo de forma diferente. A minha ressalva, ela apenas se circunscreve à forma como se compreende a ação do sindicato na busca da defesa de direitos individuais homogêneos, me parece configurar uma ação civil coletiva. E, portanto, seria de fato aplicável a regra do artigo 92, que exige a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. Mas eu estou acompanhando a conclusão de Sua Excelência porque é, afinal, a jurisprudência dessa subseção. Ressalva parcial de fundamentação. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso do Ministério Público do Trabalho, mantendo o pagamento do adicional da forma estipulada no acordo entre o sindicato e a empresa. Começo do ano judiciário, é bom ficar atento aos prazos. No site do TST, você pode acessar o calendário 2018 com informações sobre feriados, recessos forenses e outras datas em que a contagem de prazo fica suspensa na Justiça Trabalhista. É só ir até a aba Serviço e clicar em Calendário. Acesse www.tst.jus.br. E depois do intervalo, saiba se quem em casa tem direito a folgar no trabalho. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta. Hora de destacar as principais decisões das turmas. E eu começo com o julgamento da quinta turma. Uma ex-metalúrgica que buscava a anulação da dispensa por falta de homologação sindical não teve o pedido aceito. Durante uma revista na saída do expediente, ela foi flagrada com xícaras e pires que pertenciam à empresa.
Para evitar constrangimentos, ela escreveu de próprio punho um pedido de demissão. No entanto, no dia de homologar a rescisão no contrato, se recusou a assinar os documentos. Por não ter a comprovação da alegada falta de consentimento no momento da assinatura do pedido de demissão, o TRT de Minas Gerais, com base na prova oral, entendeu que a empregada se desligou da empresa por iniciativa própria. No TST, o relator na 5ª turma, ministro Brito Pereira, concluiu que os fatos descritos pelo TRT mineiro, que confirmaram o furto, o pedido de demissão e a recusa da homologação, afastam a incidência da multa e a condenação da empresa. Dessa forma, o recurso da trabalhadora foi negado e a demissão mantida. E a 1ª turma decidiu que o prazo previsto na Constituição Federal para acionar a Justiça Trabalhista também vale para contrato de estágio. A decisão foi tomada depois que uma estagiária do Banco do Estado do Rio Grande do Sul entrou com uma ação contra a instituição financeira mais de 2 anos depois da extinção do contrato de estágio, excedendo assim o limite estabelecido pela Constituição Federal. O caso chegou ao TST depois que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, aplicou ao processo a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o período de 10 anos para a prescrição, quando a lei não fixar um prazo menor. O banco recorreu e, por unanimidade, os ministros da 1ª turma do TST entenderam que, embora o contrato de estágio não resulte em uma relação de emprego, ele configura a relação de trabalho e, portanto, deve estar sujeito à prescrição trabalhista de 2 anos, conforme previsto na Constituição Federal. O argumento foi que o inciso 29º do artigo 7º da Constituição refere-se expressamente a contrato de trabalhadores urbanos e rurais, e não a empregados. Ou seja, não haveria a necessidade de vínculo empregatício para caracterizar o trabalho exercido pelo estagiário. Os ministros da 1ª turma do TST entenderam que, ao aplicar ao processo movido pela estagiária a regra prevista no Código Civil, o TRT da 4ª Região negou vigência ao que estabelece a Constituição. O processo foi extinto, dando ganho de causa ao banco. Na 2ª turma, os ministros negaram recurso da Mercedes-Benz do Brasil. A montadora dizia ser de um metalúrgico a responsabilidade de provar que fez horas extras para a empresa durante viagens internacionais. Para os ministros, por ser responsável pela documentação de trabalho do metalúrgico, a montadora deveria apresentar os documentos que comprovassem que as 2 viagens a Portugal não ocorreram por determinação da empresa. O trabalhador alegou ter viajado para fazer cursos de aperfeiçoamento no processo de produção. A Mercedes-Benz não contestou as viagens, mas sustentou que elas não tinham relação com a empresa. No julgamento, os ministros da 2ª turma do TST levaram em conta o fato de o trabalhador ter se ausentado do serviço por 37 dias no período de 3 meses, o que seria um indicativo de que viajava a serviço. Caso contrário, teria sido punido pela empresa. Como não apresentou as provas, a Mercedes-Benz foi condenada a pagar 64 horas extras referentes ao tempo que o trabalhador alega ter ficado à disposição da montadora no exterior. E a gente fecha o nosso giro de notícias com o destaque da 6ª turma. O porteiro terceirizado de um condomínio em São Paulo vai receber salários e benefícios iguais aos profissionais contratados diretamente pelo tomador do serviço. Os ministros não aceitaram recurso apresentado pelo condomínio, que tentava mudar decisão de instância anterior, que reconheceu o direito do empregado. O profissional recebia pela função de serviços gerais com base na norma coletiva aplicada às empresas de prestação de serviços de portaria, limpeza e jardinagem daquela região. Mas o trabalhador exercia as atividades de porteiro e, por isso, pediu que o contrato dele seguisse o acordo coletivo voltado para edifícios e condomínios em geral. O relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, entendeu que ficou demonstrada fraude no caso, uma vez que a terceirização teve como objetivo pagar salário menor ao trabalhador. Por unanimidade, o recurso da empresa não foi aceito. Ficou mantida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que determinou o pagamento de salários e benefícios previstos nas normas coletivas do condomínio. Essa notícia recebeu
diversos comentários na página do TST no Facebook e um deles foi da Sandra Salles, que elogiou a decisão da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Participe você também, visite a nossa página, o endereço é facebook.com/tstjus. E chegou a hora de conferir uma das dúvidas trabalhistas enviadas nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida dessa semana é sobre a chamada licença gala ou licença casamento. A pergunta foi publicada na página do TST no Facebook. A Dani quer saber se, no caso de o casamento ocorrer em um dia de semana qualquer, como terça-feira, se a licença vale só a partir do dia seguinte. A resposta a gente fica sabendo agora. Levi e Caroline se casaram em junho de 2017. É a primeira experiência deles fora da casa dos pais. Uma vida totalmente nova para cada um e muitos detalhes para ajustar. A gente casou no feriado, né? Na quinta-feira. E aí a gente passou o final de semana ainda curtindo um pouco, né? O pós-casamento. E aí a gente passou um tempinho aqui em casa, né? Para arrumar um pouco as coisas. Depois a gente viajamos para Florianópolis, que é uma cidade muito linda, a gente curtiu bastante, né? Vontade de voltar para lá. E aí depois a gente, né, voltou aqui para a rotina, para organizar um pouco mais a casa. O casal só conseguiu tempo para organizar tudo porque juntou as férias com a licença gala, que permite ao trabalhador faltar ao serviço por causa do casamento. Esse direito está previsto no artigo 473 da CLT. O empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. A gente, né, ficou sabendo que tinha esse benefício, né, de tirar a licença. E aí a gente, né, eu procurei lá os meus superiores, né, e eles me informaram bem direitinho. Foi bem tranquila. A relação com a empresa foi muito tranquila. Mas quando começam a contar os 3 dias de licença? Na data da cerimônia ou no dia seguinte ao casamento? O juiz do trabalho, Antônio Humberto, explica que a lei não especificou a data em que o prazo começa a ser contado. Assim, abriu espaço para o empregado conversar com o chefe e tentar chegar a um acordo, o que pode ser bem interessante se o casamento cair num dia de folga do casal. Suponhamos que a pessoa vai casar num domingo, então para ela, e ela não trabalha sábado nem domingo. Para ela não interessa uma licença sábado e domingo. A licença tem que ter o mínimo de proveito. Então ela pode, por exemplo, pleitear ao seu empregador, requerer ao seu empregador que a licença comece na segunda-feira. O juiz alerta, no entanto, que em caso de o casamento ocorrer em dia normal de trabalho, numa terça-feira, por exemplo, como falou a internauta que fez a pergunta para o QueroPost, os 3 dias de licença já incluem o dia da cerimônia. Resumindo, não há direito à folga extra. Nesse caso da terça-feira, o normal seria que ela começasse a licença ou na própria terça, dia do casamento, ou na véspera, se quisesse, mas apanhando o dia do casamento, inclusive. O TST já julgou casos envolvendo a licença gala. Uma empresa do Rio Grande do Sul concedeu apenas 2 dias de folga antes do matrimônio, como se fosse a licença. A 5ª turma manteve decisão do Tribunal Regional Gaúcho ao entender que a licença em virtude de casamento é direito de todo trabalhador e o serviço nesse período deve ser remunerado. O juiz Antônio Humberto lembra ainda que a empresa pode até, se quiser, conceder dias a mais de licença gala, mas nunca menos do que os 3 dias estabelecidos em lei. Essa flexibilidade, ela me parece tem que ser considerada em favor do empregado e não contra, já que, como eu disse, não é, é uma norma que cria uma vantagem para o trabalhador. E no próximo bloco, mais notícias da Justiça do Trabalho. Voltamos com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Uma comissão formada por 9 ministros do TST terá 60 dias para debater se a reforma trabalhista vale para todos os contratos de trabalho ou apenas para aqueles firmados após a entrada em vigor da nova legislação.
A atualização das súmulas e das orientações jurisprudenciais do TST, com base na nova lei, só será retomada depois que essa questão for definida e que a Comissão de Jurisprudência do Tribunal examinar a constitucionalidade do artigo 702 da CLT, que estabeleceu um novo rito para a mudança de jurisprudência da Corte. O artigo modificado pela reforma trabalhista exige quórum de 2/3 dos ministros do TST, além da participação de representantes de empregadores e empregados nos debates para aprovar alterações na jurisprudência. O juiz do trabalho, Francisco Luciano de Azevedo Frota, tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Indicado pelo TST, o magistrado titular da Terceira Vara do Trabalho de Brasília assumiu o cargo para um mandato de 2 anos. A cerimônia de posse foi presidida pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia. O portal do Tribunal Superior do Trabalho está mais acessível. Agora, quem visita o site conta com a ferramenta Ribenar, um software que traduz os textos do português para Libras e converte o português escrito para o idioma falado. A ferramenta que fica ao lado esquerdo da página é voltada para pessoas com deficiências auditiva, visual, idosos e disléxicos. Os presidentes dos tribunais superiores e o governador do Distrito Federal assinaram um termo de cooperação para melhoria e preservação do Parque Bosque dos Tribunais. A área fica próxima ao TST, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Superior Tribunal de Justiça, onde a cerimônia ocorreu. No termo de cooperação, ficou estipulado que o Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal e BRANDEF vai categorizar o Bosque dos Tribunais como parque de uso múltiplo e elaborar o plano de utilização da área. Já os tribunais vão propor atividades, projetos, obras e serviços de engenharia para compor o plano de trabalho. Mais de 4.000 espécies de árvores do Cerrado já foram plantadas no bosque. E vamos saber como está a preparação do programa Jornada? Quem conversa com a gente é a apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Anderson. No Jornada desta semana, teremos uma reportagem especial sobre os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Vamos saber que profissões têm o direito de receber esses valores a mais no salário. Em Nova Mutum, Mato Grosso, um programa de cidadania tem transformado a realidade social de muitos jovens. O quadro Tá Explicado vai falar sobre o carnaval. É ou não é feriado? E no Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma estilista que dá personalidade aos abadás, aquelas camisetas que dão acesso a blocos e camarotes. É isso aí, Anderson. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível e vai ao ar na segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você. Obrigado, Carolina. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Você continua por dentro das notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo nosso site e pelas redes sociais. Obrigado pela companhia e até mais.